Saudações, torcida alviverde! Vamos falar do nosso amado Palmeiras, que ultimamente não tem atravessado um mar de rosas. Após 2 derrotas consecutivas, o clima no Allianz Parque é de tensão, mas também de esperança. O Verdão caiu para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e a situação não é nada fácil. A última rodada foi um verdadeiro pesadelo para nós, palmeirenses. No duelo contra o Santos, realizado na Vila Belmiro, a equipe foi derrotada por 1-0, com um gol de Roleiser nos acréscimos, aos 45 minutos do segundo tempo. Era um jogo que prometia, mas que acabou nos deixando com um gosto amargo na boca. A cada minuto, a torcida acreditava em uma reviravolta, mas o destino não sorriu para nós dessa vez. O resultado fez com que o Palmeiras descesse para a segunda posição na tabela, agora com 68 pontos, 3 atrás do Flamengo, que ocupa a liderança com 71 pontos. E não para por aí. A situação é crítica, e as chances de título despencaram de 55,7% para apenas 26,5%. É como se a cada derrota, a esperança de ver o Verdão levantar a taça se distanciasse, e isso pesa no coração de cada palmeirense. A pressão agora recai sobre os ombros do técnico Abel Ferreira, que tem enfrentado um verdadeiro quebra-cabeça para escalar a equipe. 9 jogadores estavam fora do último jogo, seja por convocações para seleções, lesões ou suspensões. Um verdadeiro pesadelo para qualquer treinador. O próximo jogo, contra o Vitória, é uma verdadeira final. O Allianz Parque estará lotado, com 32.900 ingressos vendidos, e a torcida alviverde vai comparecer em peso para apoiar o time nessa reviravolta que tanto precisamos. Todos esperam que o retorno de jogadores como Andréas Pereira e Alan possa fazer a diferença. A torcida clama por uma reação. As derrotas para Santos e Mirassol pesaram, mas o que não pode pesar é a nossa fé no clube. É hora de dar uma resposta e mostrar que o Verdão é forte, que não desiste fácil e que pode superar adversidades para erguer a cabeça e seguir em frente. Neste roteiro, vamos explorar vários ângulos da situação atual do Palmeiras. Falaremos sobre o desempenho tático do time, as implicações financeiras que essas derrotas podem ter e, claro, a história do clube, que já enfrentou desafios semelhantes e saiu mais forte. É um momento dramático, mas também cheio de lições. Então, se você é palmeirense e quer entender o que está acontecendo com o Verdão, fica aqui com a gente e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos juntos nessa! Agora que já estamos a par do clima no Allianz Parque, vamos mergulhar no ângulo tático das últimas partidas do Palmeiras. A sequência de derrotas não é meramente uma questão de sorte, envolve uma análise profunda do desempenho da equipe. O que será que acontece com a nossa defesa, que parece ter deixado a desejar? O time, que até então era considerado sólido, agora enfrenta um verdadeiro desafio. Vamos entender isso melhor. Na partida contra o Santos, o Palmeiras mostrou fragilidades que não eram comuns. A equipe teve dificuldades em segurar os ataques do adversário, e a falta de entrosamento se fez presente em campo. A ausência de jogadores-chave, como Everton, Paulinho e Lucas Evangelista, fez com que a equipe tivesse que se adaptar de forma rápida a uma nova realidade. O técnico Abel Ferreira teve que recorrer a jogadores menos experientes, como resultado, a equipe pareceu perdida em certos momentos. A falta de ritmo e de confiança é palpável. Durante o jogo, vimos um Palmeiras sem a mesma agressividade e intensidade que o consagrou em outras temporadas. A pressão estava nas costas dos jogadores, e isso é um fator inegável. O futebol é um esporte que exige não apenas habilidade técnica, mas também mentalidade forte. O nervosismo e a ansiedade podem atrapalhar o desempenho, e é isso que parece ter acontecido nas últimas partidas. Quando você entra em campo sabendo que uma derrota pode significar uma queda na tabela e redução significativa nas chances de título, o peso é grande. E aqui entra a importância da torcida. A energia da arquibancada pode ser um fator decisivo para elevar a moral dos jogadores, e o Allianz Parque tem tudo para se tornar um verdadeiro caldeirão no próximo jogo. A presença da torcida é fundamental, e a Mancha Verde já mostrou sua força em muitas ocasiões, sendo o 12º jogador em campo. Mas, e as escolhas táticas de Abel?
O treinador é conhecido por sua habilidade em montar estratégias que maximizam o potencial do time. No entanto, em momentos críticos, como os que estamos vivendo agora, é essencial que ele faça leituras precisas do que está acontecendo em campo. As substituições precisam ser mais assertivas e a formação tática deve ser ajustada para que os jogadores se sintam confortáveis e seguros. A pressão da torcida, que vibra e exige um desempenho à altura, pode influenciar diretamente as decisões do técnico e a confiança dos atletas. Vamos lembrar que o futebol é um esporte coletivo, um setor defensivo que não se comunica pode levar a desastres, e foi isso que vimos nas últimas rodadas. A falta de entrosamento e a pressão externa podem criar um ambiente tenso, onde os jogadores hesitam em executar as jogadas que costumam fazer com naturalidade. Os próximos jogos são cruciais para que o Palmeiras possa se reerguer. A pressão é imensa, e a expectativa em relação ao trabalho de Abel Ferreira está nas alturas. Existe um sentimento latente de que a equipe tem potencial para voltar a vencer e brigar pelo título, mas isso precisa ser traduzido em campo. E para você, torcedor palmeirense, o que acha que precisa mudar para que o Verdão retome o caminho das vitórias? Deixe seus comentários e suas expectativas para o jogo contra o Vitória. Agora, vamos mudar um pouco de foco e analisar o impacto financeiro que essas derrotas podem ter no Palmeiras, especialmente em relação às projeções de vendas de jogadores da base. O Verdão, como todos sabemos, tem um histórico de revelar grandes talentos. Esses jovens jogadores são fundamentais não apenas para o time principal, mas também para as finanças do clube. E é aí que a situação se complica com as recentes derrotas. As derrotas nas últimas rodadas não afetam apenas a moral da equipe, mas também podem impactar diretamente a valorização dos jogadores da base. O Palmeiras tem projeções audaciosas para o futuro, estimando vender até 410 milhões de reais com suas joias da base até 2026. Jogadores como Riquelme e Felipe, Benedetti, Alan e Luigi estão na mira do mercado e podem se tornar verdadeiros tesouros para o clube. No entanto, com a queda no desempenho da equipe principal, a valorização desses atletas pode ser afetada. É claro que o desempenho do time interfere na imagem que o mercado tem dos jogadores. Se o Palmeiras estiver em um momento de instabilidade, fica mais difícil para esses jovens talentos serem vistos como promessas de futuro. As vendas projetadas têm uma enorme importância para a sustentabilidade financeira do clube, e cada derrota pode parecer um passo para trás nesse sentido. Imagine o que seria se o Palmeiras não conseguisse realizar essas vendas, a pressão sobre a diretoria aumentaria, e as decisões sobre contratações para o próximo ano seriam ainda mais críticas. Além disso, as receitas de bilheteira e patrocínios também podem sofrer. Torcedores descontentes com o desempenho da equipe podem deixar de comparecer aos jogos, impactando diretamente a arrecadação do clube. E isso, meus amigos, é uma bola de neve que pode se tornar um verdadeiro pesadelo se não for administrado com sabedoria. A torcida é um dos maiores patrimônios do Palmeiras, e sua presença nos jogos é fundamental. Quando vemos estádios lotados, sentimos a força do Palmeiras, mas a desmotivação pode afastar essa energia vital. Por outro lado, a pressão para que a diretoria busque reforços no mercado de transferências pode aumentar. A torcida espera que o Palmeiras saiba aproveitar as oportunidades e traga jogadores que possam agregar valor ao elenco. Mas, claro, para isso, precisamos que o time se mostre forte e competitivo, e isso passa por derrotas e vitórias. A expectativa é que, com a volta dos jogadores suspensos e lesionados, o Palmeiras possa voltar a apresentar um bom futebol. Agora, vamos falar sobre as projeções de venda dos jogadores da base. O Verdão está de olho em um futuro promissor, e as vendas podem ser um alicerce para a continuidade do sucesso. Com a expectativa de arrecadar 410 milhões de reais até 2026, o clube precisa que seus jovens talentos brilhem em campo. Mas será que o desempenho do time pode interferir nisso? É uma questão que fica no ar. Se a equipe não se reerguer, como isso impactará a valorização desses meninos? E você, torcedor? O que acha das projeções de venda dos jogadores da base? Acha que o desempenho do time pode interferir nisso? Deixe suas opiniões nos comentários, queremos saber a sua visão sobre o futuro financeiro do Verdão.
Contemplando a história do Palmeiras, não podemos deixar de lembrar que o clube já enfrentou crises semelhantes no passado. Ao longo dos anos, o Verdão passou por diversas fases de turbulência, mas sempre se reergueu, mostrando a força de sua camisa e a paixão da sua torcida. É nesse contexto histórico que devemos nos apoiar para entender que um momento desafiador não significa o fim do mundo, mas sim uma oportunidade de aprender e crescer. Uma das crises mais notórias que vivemos foi em 2012, quando o time enfrentou uma sequência de derrotas que culminou em um rebaixamento inusitado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Naquele momento, o futuro parecia sombrio, mas a torcida não abandonou o time. Ao contrário, uniu-se ainda mais, e em 2015, com a chegada de um novo ciclo, a equipe conseguiu se reerguer e conquistar a Copa do Brasil. Essa trajetória nos ensina que a união e a perseverança são fundamentais para superar as adversidades. Outro exemplo que não podemos esquecer é a temporada de 2009, quando o Palmeiras liderava o campeonato, mas viu sua vantagem escorregar entre os dedos nas últimas rodadas. A pressão era enorme, e muitos torcedores já começavam a duvidar da capacidade do time. Contudo, a força da torcida e a determinação dos jogadores culminaram em uma reviravolta na última partida, onde o Verdão garantiu a vaga na Libertadores. Esses momentos de superação mostram que mesmo em meio ao caos, a esperança pode florescer. A história do Palmeiras é feita de superações. Em 1993 e 1994, conquistamos a Copa do Brasil em 2 edições consecutivas, e o brilho do Verdão foi renovado. Esses momentos de glória foram construídos sobre as bases de enfrentamentos anteriores, mostrando que, mesmo após quedas, o time pode se reerguer mais forte. E esse deve ser o espírito que a torcida, os jogadores e a comissão técnica devem abraçar neste momento difícil. O caminho para a recuperação é árduo, mas não impossível. No passado, o Palmeiras sempre encontrou a força necessária para se reinventar e conquistar títulos. O clube tem uma estrutura sólida e uma base de torcedores apaixonados, que são o verdadeiro coração do time. A empolgação e a energia que a Mancha Verde e todos os torcedores trazem para o Allianz Parque fazem toda a diferença. Um bom exemplo disso é a final da Libertadores de 2020, onde a equipe conseguiu levantar a taça mesmo após uma temporada marcada por desafios. O apoio da torcida é crucial em momentos como este. É isso que faz um time se sentir forte em campo, mesmo em meio a dificuldades. A expectativa é que no próximo jogo contra o Vitória, os jogadores sintam essa energia e consigam se superar. Cada vitória reverte a pressão e traz de volta a confiança. E aí, torcedor palmeirense? Você se lembra de algum momento da história do Verdão que te inspirou a acreditar na recuperação do time? Compartilhe suas memórias nos comentários e vamos juntos torcer para que a história se repita. Chegamos ao nosso último capítulo, onde vamos integrar todas as análises que fizemos até agora e olhar para o futuro do Palmeiras. O momento é delicado, mas não estamos diante de um abismo sem saída, é hora de refletir sobre tudo o que vivemos e projetar o que ainda está por vir. A derrota para o Santos foi um chamado de atenção, um alerta que não pode ser ignorado. O Verdão precisa se reerguer, e agora mais do que nunca, a esperança deve prevalecer. O jogo contra o Vitória, agendado para hoje, se torna um divisor de águas. A vitória é não apenas necessária, mas vital para restaurar a confiança do elenco e da torcida. A expectativa gira em torno de como o Palmeiras se comportará em campo, especialmente após as derrotas que deixaram todos os palmeirenses apreensivos. Analisando as últimas partidas, percebemos que a pressão sobre os jogadores aumentou. As ausências significativas impactaram o desempenho, mas é hora de mostrar a força do grupo. A mudança de postura é crucial. Os jogadores precisam demonstrar que aprenderam com os erros, que têm capacidade de luta e que vão a campo com a mesma garra que a torcida espera ver. A presença da Mancha Verde será fundamental, e a energia da arquibancada pode ser o combustível que o time precisa para voltar a vencer. Além disso, o futuro se aproxima com a final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para o dia 29. Esse é o grande teste. Os jogadores têm a oportunidade de mostrar sua força e garra, e a torcida, sempre apaixonada, estará lá para apoiar. A pressão é enorme, mas o Palmeiras já mostrou que pode lidar com isso. Vencer a Libertadores se tornou um objetivo palpável,
e conquistar esse título seria a redenção que todos esperam. As lições de superação que aprendemos ao longo da história do Palmeiras precisam ser trazidas à tona agora. A equipe, a comissão técnica e a torcida devem estar em sintonia, como um verdadeiro exército. As vendas projetadas de jogadores da base também nos mostram que o futuro é promissor, mas isso depende do desempenho em campo. O Verdão tem talentos que podem brilhar e trazer resultados financeiros significativos, mas isso só será possível se a equipe se reerguer e mostrar sua verdadeira capacidade. Agora, a pergunta que fica é: o que esperar do Verdão nas próximas semanas? Será que a equipe conseguirá se reerguer e brilhar novamente? A torcida está ansiosa, e a união entre jogadores e fãs será a chave para essa recuperação. Vamos juntos torcer e acreditar, porque somos Palmeiras. Deixe seus comentários, suas expectativas e vamos juntos fazer barulho, porque o Verdão é gigante e a vitória é o nosso destino. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, porque a história do Palmeiras ainda está sendo escrita, e nós somos parte dela.